Olá, meus amigos do LAC Concursos. Mais uma vez com vocês aqui, o professor César Bodão, para falar sobre mais um assunto da nossa língua portuguesa para o Instituto VUNESP, ok? A VUNESP, que é um instituto que faz muito concurso no Brasil, tá? Muito concurso, tem muito material, tem muitas questões relacionadas à VUNESP. E hoje nós vamos tratar de um assunto relacionado à regência verbal, ok? Regência verbal para o concurso da VUNESP. Colocamos aqui alguns elementos relacionados à regência verbal, alguns elementos são os elementos relacionados à regência verbal, os verbos, mas antes você precisa entender o que é regência verbal. Ó, existem alguns verbos na língua portuguesa que exigem a presença de um termo subordinado a ele. Ou é um complemento que é subordinado ao verbo, que nós estudamos os complementos verbais, né, que são o objeto direto e o objeto indireto, mas ainda existem termos que não são complementos, mas assim mesmo são relacionados ao verbo. Os adjuntos adverbiais, por exemplo. E aí, você precisa saber se esses termos relacionados ao verbo, eles têm preposição, eles não têm preposição. Que tipo de preposição? Muitas vezes nós usamos uma preposição na fala e nós usamos outra na escrita, porque na fala cotidiana está correto, não tem problema, você não tem nenhum tipo de problema de comunicação. Porém, na hora que você vai escrever, na hora que nós vamos escrever esse termo, há sim um problema de regência. Você usa uma preposição na fala que não é aceita pela norma, pela gramática normativa, na hora que você vai escrever. Então, esse problema nós chamamos de problema de regência. É um problema que cai muito em concurso e você precisa saber. Ó, normalmente os verbos mais conhecidos não tem problema. Se eu disser assim para você, ó, gosto de salada de frutas. Gosto de salada de frutas, o verbo gostar exige a preposição de. Você não vai falar gosto em salada de frutas, gosto na salada de frutas. Agora, se você pegar o verbo ir, você fala assim, eu vou no banheiro. Essa construção é uma construção do ponto de vista da fala que não vai ter nenhum tipo de problema de comunicação. Mas na escrita, o verbo ir não admite, não admite não admite a preposição em. Quem vai a algum lugar, tá? Então o verbo ir, ele exige a preposição a e não a preposição em. E isso causa um problema sério se você não estudar direito essa questão, tá? Então vamos lá. Primeira coisa é aqui, ó. Eu tenho um termo sempre que precisa da preposição. Ou seja, ele necessita de uma preposição. Esse termo que necessita da preposição, nós chamamos de termo regente, seja ele verbo ou nome. Então, qual a diferença do verbo e do nome? Ué, no verbo, uma palavra que precise de complemento é chamada de termo regente e o assunto é a regência verbal. Se for o nome, eu vou ter o mesmo termo regente, só que a regência vai ser nominal. Como que é o nome? Por exemplo, tenho medo. Se eu falar tenho medo, a palavra medo, veja, não é verbo. Você não fala eu medo, tu medo, ele medo. Né? O medo não é verbo. Mas a palavra medo necessita de complemento. Eu tenho medo de escuro. Então, o medo é um termo regente, o de escuro é um termo regido. Só que medo, como é nome, a regência não é verbal. A regência é nominal. Já aqui, ó, o homem lustrava seu carro novo. Veja, quem lustra, não lustra algo? Sim ou não? Sim. Então, se quem lustra algo, lustra alguma coisa, o verbo lustrar é um verbo transitivo direto e exige o complemento, o seu carro novo, nesse caso aqui, sem a preposição. Então, lustrava é o termo regente e o complemento, aquilo que é a resposta da minha pergunta ao verbo, é o regido, é o termo regido. Então, sempre o complemento é o termo regido e quem pede o complemento é o termo regente. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Olha só. Bom, essa maneira como o verbo, termo regente, se relaciona com seus complementos, termo regido, damos o nome de regência verbal. Tá?
Termos regidos não, é termos regidos, tá? Termos regidos. Vamos colocar um R aqui, ok? Eita. Ó, termos regidos, nós chamamos de regência verbal. Então aqui, ó, presta atenção. A relação que existe entre o termo regente, tá? E o seu complemento, ou as palavras subordinadas a ele, é chamado de regência verbal. Essa relação. O problema aqui, gente, não vai ser os verbos mais conhecidos. O problema vão ser alguns verbos, e é esses que nós temos que estudar. Esses verbos que vão ter regência complicada. Por que regência complicada? Porque muitas vezes nós falamos de um jeito, mas não é assim que nós temos que escrever. Então existe a diferença entre a escrita e a fala. Muitas vezes esse verbo tem mais de um significado, portanto ele pode ter mais de uma regência. Né? Então ele pode ser regência com preposição, sem preposição, e aí com um significado e outro, e muitas vezes nós falamos de uma maneira só. Tá? Então, tem que tomar cuidado. Olha aqui, ó. O verbo agradar, presta atenção. Se o agradar for no sentido de fazer carinho, ele não tem preposição. A mãe agradava o filho, fazia carinho no filho. Tudo bem? Então, se for no sentido de fazer carinho, é sem preposição. Tá? Agora, se for no sentido de satisfação, de satisfazer a pessoa, então ele tem a preposição a. Ó, o filme agradou a todos. Tá? Então, ó, no sentido de carinho, sem preposição. Tá? O filho agradou a mãe agradou o filho, no sentido de fazer carinho. Tá? Agora, no sentido de satisfazer, tem a preposição a. O filme agradou a todos. A palestra agradou aos participantes. Tá? E por aí vai. Beleza? Então, presta atenção. Por quê? Porque essa sutileza, essa diferença que tem da pronúncia para a escrita, vai fazer diferença na sua prova. Tá? E é muito simples, é só você dar uma estudada aqui, não vai ter problema. Tudo bem? E você já vai poder, a partir dos próximos dias aí, desculpa, verificar os exercícios que nós vamos colocar, tá? Já vamos colocar uma série de exercícios relacionados a todos os assuntos que foram tratados aí pela VUNESP, tá bom? Bom, e o verbo aspirar? Esse é um outro verbo que tem regência complicada. Por quê? Aspirar tem dois significados. E como é que você trata esses significados? Olha lá. No sentido de cheirar, de inalar, de sorver, é sem preposição. Ele é um verbo transitivo direto. Então, olha só. A menina aspirou o perfume das flores. Esse verbo aspirar no sentido de cheirar, ninguém erra. Dificilmente alguém erra. O problema está quando ele está no sentido de desejar, almejar, alcançar. Aí, gente, tem a preposição a. Olha aqui, ó. O homem aspirava a um cargo melhor. Ele cheirava a um cargo melhor? Não. Ele não cheirava o cargo. O que ele fazia? Ele desejava, ele almejava, ele buscava, ele tinha a intenção de alcançar aquilo. Correto? Aí é com a preposição a. Esse verbo, o que acontece? Muita gente vai pegar esse verbo aí e vai usar como se ele fosse transitivo direto, mas no sentido de almejar. Tá? Ah, o cargo é aspirado por todos. Não. Essa construção não existe. O cargo é aspirado por todos. Por quê? Porque quando eu falo o cargo é aspirado por todos, o que acontece? Acontece que você tem a voz passiva. Isso aí vale a pena a gente dar uma parada para explicar melhor, tá? Vamos dar uma parada aqui, ó, vamos explicar melhor isso aqui, tá? Aqui, ó, presta atenção. Olha só. Vamos copiar aqui para a gente explicar melhor essa situação. Ó. Aqui. Pronto. Tá aqui, ó. Vamos explicar melhor essa coisa aqui, porque para que você entenda bem. Vejam bem.
Ó, isso tem a ver com a regência, porque nós fazemos a voz passiva, mas não nos atentamos com o verbo. Presta atenção, ó. Se eu disser assim, ó, a garota quebrou o copo. Tá vendo? Vejam bem, o verbo quebrar, nós já estudamos esse verbo. O verbo quebrar é um verbo transitivo direto. É isso que possibilita eu passar essa frase aqui para a voz passiva. Então eu tenho a voz ativa e vou passar para a voz passiva. Olha, a garota, tá? A garota, aqui, é o meu sujeito, agente. Por quê? Porque ela está praticando a ação de quebrar. Então, toda vez que eu tenho sujeito agente, todas as vezes, o verbo está na voz ativa, tá? E o que sobrou é o paciente. Aquele que sofreu a ação. Então, sempre assim, quando eu tenho sujeito agente, o verbo está na voz ativa. E quem sofre a ação é o paciente. Vamos pegar outro exemplo, ó. O jogador machucou o companheiro. O jogador não é o sujeito? Quem machucou? O jogador. O jogador fez o quê? Praticou a ação de machucar quem? O companheiro. Então, ó, o jogador é o sujeito agente, machucou está na voz ativa e o companheiro é o paciente, ok? Então, se eu quiser passar isso aí para a voz passiva, eu tenho que pegar o copo, que é o paciente, e transformar em sujeito. Colocar aqui no lugar do sujeito. Então, eu vou colocar aqui, ó. O copo foi quebrado pela garota. Tá? O copo foi quebrado pela garota. Notem aqui, ó. O copo é o meu sujeito, tá? Porque quem foi quebrado o copo. Agora ele não é mais agente, ó. Lembra? Ele é paciente. Ele continua sendo paciente aqui. Ele continua sofrendo a ação de ser quebrado. Então, ó, ele é um sujeito paciente. Aí o verbo vai estar na voz passiva. E esse aqui continua sendo o agente. Ele deixou de ser sujeito, mas não deixou de ser agente. Continua praticando a ação. É o agente da passiva, tá? Aquele agente que não é sujeito, a gente chama de agente da passiva. Então, notem bem essa sequência aqui, ó. A garota quebrou o copo. O copo foi quebrado pela garota. Para eu fazer esta transformação da voz ativa para a voz passiva, eu só consigo se o verbo for um verbo transitivo direto. Senão, eu não consigo fazer, tá? Por que eu estou dizendo isso? Vou apagar agora, ó. Por que eu estou dizendo isso aqui? Eu estou dizendo isso porque com o verbo assistir, por exemplo, notem, o verbo assistir, no sentido, tá aqui, ó. Eita. Tá aqui, assistir não, aspirar, desculpa. O verbo aspirar, no sentido de... Eita, o que eu fiz aqui? Vamos lá. Pronto, aqui, ó. O verbo aspirar no sentido de cheirar, a menina aspirou as flores, ele é verbo transitivo direto, tá? Vejam, não tem nenhum A aqui, não tem nenhuma preposição. Então, quando o verbo aspirar é no sentido de cheirar, ele é um verbo transitivo direto, ele não precisa da preposição A. Agora, quando o verbo aspirar é no sentido de desejar, ele é um verbo transitivo indireto. Agora, preste atenção. Olha só, nós não falamos que para ter voz ativa precisava do verbo transitivo direto, para ter voz passiva precisava do verbo transitivo direto? Olha o que acontece, ó. O cargo
Desculpa. Os alunos aspiram. Então, no sentido de desejar, tem que ter a preposição a. Ele é verbo transitivo indireto. Aspiram ao concurso. Tá? Então, os alunos aspiram ao concurso. Certo? Verbo transitivo indireto. Sabe o que acontece? O concurso vai trazer assim para você. Vai trazer uma questão assim para você. Ó. O concurso é aspirado pelos alunos. Notem, esta construção não existe. Não dá para você fazer. Por quê? Porque o verbo aspirar, para ele ser passado para a voz passiva, que aqui está na voz ativa, quer dizer, está na voz ativa, aqui está numa construção. Para eu passar isso aqui para a voz passiva, era necessário que o verbo fosse transitivo direto, ou seja, ele estivesse no sentido de cheirar. Então aqui eu estou dizendo que o concurso é cheirado pelos alunos e não desejado, almejado. Por quê? Porque se ele for desejado, ele precisa do A, e não dá para você colocar ao concurso é aspirado pelos alunos. Certo? Então, notem que nesse tipo de construção não é possível fazer voz passiva. Não dá para eu fazer voz passiva quando o verbo não é transitivo direto. Então, vejam bem, ó. A menina aspirou o perfume das flores, beleza? Aqui dá para falar que o perfume das flores foi aspirado pela menina. Beleza, tranquilo, porque não tem preposição. Agora, o homem aspirava um cargo melhor. Um cargo melhor era aspirado pelo homem? Não dá. Não dá para fazer. Por quê? Porque o verbo aspirar, no sentido de desejar, é verbo transitivo indireto. E eu só posso fazer essa volta, eu só posso fazer a voz passiva se o verbo for transitivo direto. No sentido de cheirar, dá. No sentido de desejar, não dá. Então, fiquem atentos, porque isso já caiu várias vezes. Por que está errado a frase um cargo melhor é aspirado pelo homem? Por que está errado? Porque o verbo aspirar, nesse caso, é verbo transitivo indireto. Ele está no sentido de desejar. Então, não dá para fazer a voz passiva. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá. Não é só esse verbo. É o verbo aspirar. É também o verbo assistir. Preste atenção, o verbo assistir também, só que o verbo assistir tem 4 regências, ele tem 4 significados, tá? Mas ele só pode ser passado para a voz passiva no sentido de assistência, no sentido de dar assistência. Por quê? Porque no sentido de dar assistência, ele é verbo transitivo direto. Ó, o médico assistiu o doente. Aqui sim, dá para dizer que o doente foi assistido pelo médico, tá? Pelo médico. Vejam bem, aqui dá para fazer, ó. O médico assistiu o doente foi assistido pelo médico. O médico ajudou, auxiliou o doente. Agora, no sentido de ver, já não dá. Ó, assistir a um bom filme. Eu não posso dizer, eu não posso fazer essa construção aqui, ó. Um bom filme foi assistido por mim. Não, essa construção não existe. Por quê? Essa construção não existe porque o verbo assistir é um verbo transitivo indireto. Eu já vi prova que caiu essa questão. Mas também já vi professores dizendo que isso é correto. Tá? E não é. Esta construção não pode ser feita se o verbo não for transitivo direto. Tudo bem? Essa construção aqui, você já viu, eu já vi várias questões sendo colocadas nesse sentido e você vai lá e coloca que é correto e não é, porque o verbo assistir não pode ser colocado na voz passiva se ele não for transitivo direto. Tudo bem? Beleza? Vamos lá.
Bom, então 2 significados do verbo assistir. Ó, o verbo assistir pode ser no sentido de dar assistência, sem preposição. No sentido de ver, sem a preposição. Mas ele pode também estar no sentido de pertencer. Tá? Pertencer. Ou seja, ele é um verbo transitivo indireto, só que no sentido de pertencer. Então você fala, essa função não lhe assiste, não lhe pertence. Esse assunto não lhe assiste, não lhe diz respeito, não lhe pertence. Tudo bem? Aí ele é um verbo transitivo indireto também, só que está no sentido de pertencer. E ainda, ele pode estar no sentido de morar, que é um significado um tanto quanto esquisito, mas que também existe. Tá? Mas que também existe. Eu assisto em São Paulo. Ele assiste no Mato Grosso. O outro assiste em Macapá. O outro assiste na Bahia. Quer dizer, mora em Macapá, mora em Mato Grosso, mora na Bahia, mora em São Paulo. Tudo bem? Beleza? Então, ó, 4 significados para o verbo assistir. Verbo assistir no sentido de ajudar, verbo transitivo direto, quem assiste, assiste algo, alguém ou alguma coisa assiste o quê? Verbo transitivo direto. Posso passar para a voz passiva. O professor assistiu o aluno, ajudou o aluno foi assistido pelo professor. No sentido de ver, o verbo assistir não pode ser passado para a voz passiva. Ele tem a preposição a. Tá? Então, no sentido de ver sempre com a preposição a. Então, nós assistimos ao jogo. Embora, na fala cotidiana, as pessoas não digam eu assisti ao jogo, ou assistimos ao jogo. Elas dizem assistimos o jogo no Pacaembu. Assistimos o jogo no Maracanã. Não, na fala cotidiana, beleza, ninguém vai ficar te criticando por causa disso. Mas na fala, na escrita, você precisa escrever. Nós assistimos ao jogo no Maracanã, ao jogo no Pacaembu, ao jogo no Morumbi. Tudo bem? Beleza? E no sentido de pertencer, não lhe assiste. Tá? Essa função, nesse sentido, ele vem com a preposição lhe normalmente. Não lhe assiste, ou não assiste a você. Tudo bem? E no sentido de morar, que tem a preposição em depois. Tá certo? Tem a preposição em. Então, eu assisto em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Tem um pessoal de Dourados que mandou e-mail para a gente aqui. Um abraço para o pessoal de Dourados. Dourados, no Mato Grosso do Sul. Eu assisto em Guaianazes. Eu assisto em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Tá? Então, assistir em é morar. Beleza? Vamos ao próximo. Verbo visar, outro verbo que cai. Então, ó, o verbo assistir, o verbo aspirar e o verbo visar são verbos que caem demais nos concursos. Caem demais nos concursos. E você precisa estar atento, você precisa se preocupar com eles, tá? Então, o verbo visar, ó aqui, ó. Ele também pode ter o mesmo sentido do verbo aspirar lá, que é desejar, almejar, alcançar, correto? E aí, da mesma forma, quando ele tiver o sentido de desejar, ele tem a preposição a obrigatoriamente. Não esqueçam, obrigatoriamente. Tá? Então, nós visamos ao concurso público e não visamos o concurso público. Da mesma maneira que o verbo visar, no sentido de alcançar, precisa do a, do verbo aspirar, no sentido de alcançar, precisa do a, e do verbo assistir, no sentido de ver, precisar do a, esses 3 verbos não podem ser passados para a voz passiva analítica. Tá? Eu não posso passar para a voz passiva analítica. Eu não posso dizer assim, o lucro foi visado pelo comerciante. Ok? Não posso dizer porque esse verbo é transitivo indireto. Embora as pessoas digam, o concurso foi visado por várias pessoas. Por vários candidatos. É visado por vários candidatos. Aquela loja é visada. Tá? Essa construção, ela existe na fala, mas ela não existe aqui, gramaticalmente falando. Tudo bem? Olha lá. Pode estar também o visar no sentido de assinar. Tá? Então aqui, o gerente do banco visou o cheque. Visou o cheque. E aí, ele é um verbo transitivo direto. No sentido de assinar, no sentido de rubricar, tá? De colocar a rubrica. E eu disse rubrica e não rúbrica. Tá? É rubrica. Esse verbo não tem preposição.
aí sim você pode passar para a voz passiva. Ó, o gerente do banco visou o cheque, significa que o cheque foi visado pelo gerente do banco. Tranquilamente, foi assinado pelo gerente do banco. Tudo bem? Já aqui em cima não dá para você fazer isso. Aqui não dá para fazer, o lucro foi visado pelo comerciante. Não tem como. Tá? Então, ó, visar no sentido de desejar, almejar, alcançar, mesmo sentido do verbo aspirar, o verbo visar é transitivo indireto e precisa obrigatoriamente da preposição a aqui. Tá? Obrigatoriamente da preposição a. Beleza? Já o verbo visar, no sentido de assinar, não precisa da preposição a. Tem mais algum significado, professor? Tem. Tem o significado de mirar. O atirador visou o alvo e errou. O atirador visou o alvo, tá? E aqui, professor, como é que eu vou identificar o visou no sentido de assinar e o visou? Ficou bem esquisito isso aqui. O visou no sentido de assinar, cala a boca, rapaz. O negócio fica me criticando. Sou macho. A gente tem algumas recaídas, mas sou macho. Olha só. Visou no sentido de atirar, o atirador visou o alvo. Tá? Agora o alvo, não é o alvo. O alvo. O atirador visou o alvo e errou. O que aconteceu? Ele mirou o alvo. Tá? Ele não assinou o alvo. Então, como é que eu vou saber se está no sentido de mirar ou está no sentido de assinar? Pelo contexto, né? Aqui em cima, ó, o gerente do banco não mirou o cheque, provavelmente. Ele deve ter assinado o cheque. Certo? Então, você vai perceber pelo contexto. O importante é que, tanto no sentido de assinar, quanto no sentido de mirar, o verbo visar não necessita de preposição. Tá? Ele não precisa da preposição a. Ele só necessita da preposição a quando está no sentido de desejar, alcançar, almejar, que é o mesmo sentido do verbo aspirar. E aí ele não pode ser passado para a voz passiva. Beleza? Tranquilo? Ok. Então vamos lá. Verbo importar. Ó, se é importar no sentido de fazer vir de outro país, não tem preposição. Importamos muitos computadores. Tá? Esse verbo é relativamente fácil, mas ele costuma cair também, você precisa saber essa diferença. Mas é um verbo relativamente fácil. Fazer vir de outro país, importar de outro país, verbo transitivo direto não tem preposição. Tá? Agora, se for no sentido de exigir, no sentido de exigir também é sem preposição. É no sentido de dar importância, que é com a preposição com. No sentido de exigir, também é sem preposição. Ó, a reforma importa alguns gastos. Ela exige alguns gastos. Tá? Então, se for no sentido de exigir, também é sem preposição. Então, ó, ela é sem preposição quando ele está no sentido de importar coisas, fazer vir de outro país. No sentido de exigir. Agora, se for no sentido de dar importância, aí você precisa da preposição com. Tá? Então, ele não se importa com nada. Gente, por isso que eu estou dizendo para vocês, esse verbo é um verbo que nós usamos tanto na fala cotidiana quanto na forma gramatical da mesma maneira. Então, você consegue fazer, tá? Dando uma estudada básica, você consegue fazer as questões aí. Tá? Então, fazer vir de outro país, sem preposição. De exigir, sem preposição. Agora, de dar importância, com a preposição com. Ok? Beleza? E o verbo obedecer e desobedecer. Esse é um verbo que é usado de maneira cotidiana, na maioria das vezes, de forma equivocada. Tá? É um verbo... Gente, nós temos que saber o seguinte. Ó, a forma cotidiana, como nós falamos cotidianamente, depende muito mais da lógica que a nossa língua utiliza para a fala. Tá? Então, por exemplo, muitas coisas que nós usamos, que nós temos que usar gramaticalmente, na fala nós não usamos mais. E a nossa própria anatomia, tem até um estudioso que fala sobre isso, a nossa própria anatomia vai se moldando para falar de determinadas maneiras. Por exemplo, se você ficar o dia inteiro falando dinheiro, caixa, peixe, deixa. Dinheiro, caixa, peixe. No final, se você ficar 20 minutos falando sobre isso aí, 40 minutos, você vai ficar com dor aqui. Ó. A não ser que em uma região do país as pessoas falem desse jeito. Mas a maioria fala caixa, deixa, dinheiro, peixe. Caixa, deixa, dinheiro, peixe. É mais fácil de falar do que caixa. Você já tem que fazer um esforço para
que não é o esforço normal. Embora na escrita você tenha que dizer caixa, deixa, né, peixe, dinheiro, tá? É isso que acontece, beleza? Então, algumas palavras nós comemos a semivogal, o i, outras nós acrescentamos a semivogal, outras nós transformamos, por exemplo, um hiato em ditongo, um ditongo em hiato. A palavra fluido é um caso muito interessante. Ó. Fluido, o líquido, é diferente de fluido, do verbo fluir. Então, fluido de freio é o líquido. As pessoas falam fluido de freio, porque não estão acostumadas que a palavra é fluido. Ok? Então, isso acontece, problema sério, acontece frequentemente. Então, por isso que é bom estudar para a prova de concurso é importante em função disso. Você sabe quando deve escrever, quando deve ser o termo deve ser escrito, e você sabe como ele pode ser falado, tá? E falada de uma maneira e escrita de outra, claro. Tá? Então, o verbo obedecer e desobedecer, normalmente nós usamos esse verbo como se ele fosse transitivo direto. E ele, quando ele está no sentido de se sujeitar, ele tem a preposição a. Tá? Então, aqui, ó. Sujeitar-se, preposição a. Ele não obedeceu ao regulamento. Ele não obedeceu ao sinal de trânsito. Obedeça às leis. Tá? Então, olha, quando você estiver viajando, as placas de trânsito, obedeça à sinalização, sem o acento indicador de crase. Está equivocado, está errado. Tá? O verbo obedecer precisa dessa preposição aí. Tudo bem? Ok? O verbo obedecer? Verbo obedecer e desobedecer também. Mesma coisa. Não se sujeitar, não sujeitar-se. Não sujeitar-se ficou com. Não se sujeitar. Tudo bem? Então, aqui, ó. Quando está no sentido de sujeitar, tem a preposição a, e é sempre assim. Na fala cotidiana, fala, os filhos devem obedecer aos pais. Não, os filhos devem obedecer aos pais. Então, não cabe aqui também dizer que os pais devem ser obedecidos pelos filhos. Por quê? Porque eu só posso fazer essa construção da voz passiva quando o verbo é transitivo direto. Quando ele tem a preposição a, quando ele é um verbo transitivo indireto, não é possível fazer essa construção. Tudo bem? Beleza? E o verbo querer? O verbo querer também aparentemente pode ser fácil, mas não é tão fácil assim. Vamos lá, ó. Querer no sentido de desejar. Desejar. Verbo transitivo direto, que é o mais utilizado. Tá? Eu quero sorvete, eu não quero ao sorvete. Tá? Então, no sentido de desejar, é sem preposição. E no sentido de amar? No sentido de amar, ele tem a preposição a. Tá? Então, aqui a mãe quer bem ao filho e não quer bem o filho. Por quê? Se quer bem o filho, é no sentido de desejar, e não fica legal falar assim. Então, aqui, ó, a mãe quer bem ao filho. No sentido de desejar, sem preposição. No sentido de amar, é com preposição. Eu quero bem a meu pai. Eu quero a meu pai, muito bem. Eu quero a meus irmãos, muito bem. Tá? Ok? Então, amar com preposição. Desejar sem preposição. Tá? E o verbo simpatizar? O verbo simpatizar é relativamente fácil também. Tá? Então, o verbo simpatizar, quando é no sentido de afeição, que é o que existe, eu simpatizei com o menino. Ninguém vai falar eu simpatizei o menino. Tá? Então, simpatizar está tranquilo. E o verbo implicar? Ó, se você está no sentido de demonstrar implicância, antipatia, tá? Então, ele tem a preposição com. Ele implica com os alunos da sala. Ele sempre implica comigo. Eu implico com as pessoas que não fazem as coisas direito. Tá? Ou seja, no sentido de demonstrar antipatia, implicância. Tá? Então, ele tem o com. Agora, se for no sentido de exigir, ele não tem preposição. Ele é um verbo transitivo direto. Então, esse verbo
Presta atenção, anota no seu caderninho aí se você está escrevendo. Se você não está escrevendo, pega uma folha e anota aí. Esse verbo é um verbo que não é usado cotidianamente. Esse é um verbo que cai no concurso e que você precisa saber. Tá? E não há, gente, ó, cada tópico que você está vendo aqui, não há como você errar isso aqui no concurso. Entendeu? É só estudar. Então você sabe que o verbo implicar, no sentido de antipatia tem o com, e no sentido de exigir não tem o com. Então eu digo, ó, o trabalho implica investimento. Tá? Passar no concurso implica estudo. E por aí vai. Então o verbo implicar no sentido de exigir, de ter uma exigência para alguma coisa, é verbo transitivo direto, não tem preposição. No sentido de implicância, sim, tem a preposição. Beleza? Anota aí e depois estuda, depois você faz os exercícios, vai dar tudo certo, tenho certeza, tá? E o verbo namorar? Ah, o verbo namorar. Verbo namorar. Que bom aquele tempo, né? Aquele tempo que você namorava, ou que você namora agora, então o seu tempo é agora, tá? Então aproveita que isso vai passar. Vamos lá. Olha só, estou brincando. Ó, namorar é um verbo transitivo direto. Esse também é um verbo que pega muita gente. Vou perguntar para você aí. De repente você está até estudando com o seu namorado, certo? Estudando com o seu namorado. Isso é importante. O que é estudar com o seu namorado? É ter o seu namorado como companhia para o seu estudo. Porque o verbo namorar não tem o com quando ele está no sentido de relacionamento. Entendeu bem? Então você não... Eu, por exemplo, olha o que eu vou dizer agora. Presta atenção e não deturpe o que eu estou falando. Presta atenção. Eu namorei muito com a minha irmã. Eu sou mais novo que a minha irmã. Uns 8 anos. Aliás, eu sou mais novo da minha casa, né? Meu irmão mais velho já está com 60, minha irmã com 69. Bom, eu sou mais novo, né? Então eu namorei muito com a minha irmã. O que significa isso? Minha irmã ia namorar o seu namorado e eu ia junto. Então não existe o com o verbo namorar. Não existe. O com o verbo namorar é a companhia. Chama de adjunto adverbial de companhia. Namorar com alguém é ir namorar e levar a pessoa junto. Tá? O verbo namorar não tem o com no sentido de relacionamento. Ele é um verbo transitivo direto. Então, olha lá. No sentido de cortejar. Julis Creia namora Kudgatson. Tá? Julis Creia namora Kudgatson. O que significa? Ela tem um relacionamento com ele. Ela tem... Julis Creia corteja. Tá? No sentido de cortejar. Namorar. Se relacionar. Tá? Então, não tem a preposição com. Sem a preposição com. Tudo bem? Beleza? Não tem. Esse verbo é verbo transitivo direto. Fulana namora fulano. Tá? Fulana namora fulano. Fulana não namora com fulano. Se a fulana for namorar com fulano, a fulana está indo namorar e levando o fulano junto. Beleza? Tranquilo?